Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. No vídeo de hoje, mais questões comentadas de diferentes bancas com diferentes conteúdos para que você possa ver na prática como as bancas cobram em edital. Mas antes, se você não segue, siga aqui, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostariam de ver esse conteúdo. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente fazer junto essas provas. 2020, banca Instituto Unifil, Prefeitura de Cunha Porã, Santa Catarina. O histórico do ensino de artes e o ensino de arte na contemporaneidade, segundo Ferraz e Fussari, 2009, com a nova LDB 9694 de 96 inicia-se um novo processo histórico do ensino e aprendizagem da arte. Ainda no primeiro momento de divulgação, a situação do ensino de arte no Brasil mostrava grande diversidade. Em algumas regiões havia professores atualizados, em outras, professores com licenciatura em outras disciplinas quem ministravam as aulas de arte, sem muita clareza curricular. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. B. Parâmetros curriculares nacionais de arte. C. Semana de Arte Moderna. D. Escola de Belas Artes. A letra A fala justamente da LDB, que já foi citada no enunciado, com a nova LDB então é outra coisa que vai preencher essa lacuna. A letra A, então, a gente já descarta, né? A letra B, ela já vai citar os PCNs, então é a correta. São exatamente os parâmetros curriculares nacionais que preenchem essa lacuna do enunciado. Os parâmetros curriculares nacionais, eles procuraram resolver uma questão que já existia há muito tempo, que era a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todos os lugares, né, em todas as regiões brasileiras. Claro que respeitando as diversidades culturais, regionais e sociais, né, políticas do país. Assim, as escolas elas teriam as condições para que os alunos eles tivessem acesso ao conjunto desses conhecimentos socialmente construídos e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. E aí o PCN de arte vem para que o professor possa capacitar os seus alunos para dominar com mais propriedade as linguagens artísticas, bem como também realizar trabalhos individuais e coletivos com autonomia. Assim, eles vão reconhecer com mais clareza que existe uma contextualização histórica, social e marca pessoal nos seus trabalhos. É assim que passam a incluir esses componentes em seus próprios trabalhos, o que não acontecia antes, né? Que, como o próprio enunciado da questão fala, professores de outras licenciaturas era quem dava aula de arte sem ter conhecimento, né? Sem ter propriedade para isso. A letra C, Semana de Arte Moderna, não corresponde porque não tem nada a ver com a questão curricular. E a letra D também, Escola de Belas Artes, não tem nada a ver com a questão. Portanto, a alternativa correta é letra B, Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte. 2019, banca Fundep, Gestão de Concursos, Prefeitura de Ervália, Minas Gerais. Os processos intelectuais e emocionais não se mobilizam automaticamente pelo ato de projeção de formas. Torna-se necessário que o professor de arte crie estratégias para ensinar aos alunos certas habilidades artísticas, cognitivas, perceptivas e críticas. São habilidades desenvolvidas pelo professor de arte, exceto A. Ensinar a ver, B. Ensinar a investigar, C. Ensinar a analisar e D. Ensinar a copiar. Bom, então aqui a alternativa pede para a gente marcar o que é que não faz parte das habilidades desenvolvidas pelo professor de arte com seus alunos. O professor de arte, ele deve ensinar o aluno a ver, a investigar, a analisar, a refletir, criar, apreciar, tudo isso para que haja uma experiência artística muito mais ampla,
né, uma maior compreensão do processo e do produto. Como foi falado aqui anteriormente em um dos vídeos, as 6 dimensões do conhecimento para o ensino de arte, que articulam, né, com as linguagens artísticas para que essa experiência seja muito mais potente, né, muito mais significativa. E a cópia, que tem aí na alternativa D, não permite que essas vivências sejam completas, não permitem essa criatividade. Então, é uma questão que está muito clara a resposta, né? É a letra D, que não deve ser uma habilidade desenvolvida pelo professor. 2024, Banca, FUNCER, Prefeitura de Guamaré, Rio Grande do Norte. Analise as afirmativas abaixo. 1. É um tipo de obra que utiliza o espaço como elemento fundamental. 2. É uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos e na Europa. Sua principal característica é o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. 3. É um movimento artístico que caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, à publicidade e ao estilo de vida americano, American Way of Life. As afirmações se referem, respectivamente, a arte conceitual body art e pop art, B, instalações body art e pop art, C, instalações arte conceitual e pop art, letra D, instalações, body art e arte conceitual. Bom, vamos lá analisar cada uma dessas tendências artísticas ou movimentos para responder a essa questão. No primeiro item, fala a obra que utiliza o espaço como elemento fundamental, é a instalação. A instalação artística, ela precisa do espaço para acontecer em primeiro lugar. Né? É um termo geralmente utilizado para descrever obras tridimensionais que estão em espaços específicos. E é uma categoria artística projetada para ter um relacionamento específico, sendo ele temporário ou permanente, com o ambiente, né? A questão da arquitetura, a questão do conceito da obra, ou até mesmo uma questão social. Já essa tendência falada no item 2 é a descrição de body art. Body é um termo em inglês que significa corpo. Então, por aí já é uma dica da resposta. A body art, ela é associada frequentemente à performance e ao happening, porque essas duas outras formas artísticas também utilizam, mas em contextos e com conceitos diferentes. E o movimento citado no item 3 é a pop art, exatamente como está aí descrito. O termo em inglês significa arte popular, surgiu na década de 1950 no Reino Unido, mas ganhou força e popularidade nos Estados Unidos 10 anos depois, em 1960. E a pop art é a precursora das fotos das redes sociais, né, das fotos no Instagram. Principalmente, é a explosão da cultura das celebridades, dos ícones difundidos entre essas décadas de 50 e 60, influenciando as pessoas, né, a massa de uma forma geral, com a linguagem simplificada do consumismo que surgiu lá no final da pós-guerra. Nasceu das ruas, fora das galerias de arte, né, famosas, e começou meio que de forma despretensiosa, mas acabou se tornando uma febre, trazendo nesses produtos, marcas, ícones, e os artistas logo se tornaram também estrelas, né, migrando para esse mundo das celebridades. Uma das obras mais famosas desse período da pop art é do artista Andy Warhol, com seu trabalho de reprodução das fotos, né, dos retratos da Marilyn Monroe. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B, instalação, body art e pop art. 2023, Banca Ivin, Prefeitura de Canto do Buriti, Piauí. A respeito da diferença existente entre arte e artesanato, analise as afirmativas abaixo e assinale a que julgar incorreta. A. O artesanato constitui uma técnica de trabalho manual não industrializado. Correto. Todo artesanato é um trabalho manual que traz as tradições de um povo, de um lugar. Não é industrializado.
Letra B. O artesanato apresenta um propósito mais utilitário e venal do que a arte. Sim, o artesanato tanto é mais utilitário como venal, né? Ele é algo feito para ter um uso e venda. Então, correto. Letra C. Há entre a arte e o artesanato uma sensível diferença de linguagem. Sim, o artesanato e a arte eles estão muito próximos enquanto linguagem, enquanto materiais utilizados. Letra D. A arte é a expressão de um ideal estético através de uma atividade criativa. Sim, a arte está primeiramente no mundo das ideias, na mente do artista, que materializa para o mundo através de uma atividade criativa, né, de uma linguagem artística. Uma tela, por exemplo, uma música, uma coreografia. E a letra E, diferentemente da arte, o artesanato apresenta apenas finalidade artística. É aqui que está o erro. Preste atenção, gente, essas palavrinhas que aparecem nos enunciados ou nas alternativas. Só, somente, apenas, exclusivamente. Fique muito atenta e muito atento a isso, porque geralmente tem coisa errada aí. Então, nessa questão, quando ele fala que o artesanato apresenta apenas uma finalidade artística, está incorreto. O artesanato ele pode ter fins artísticos ou não. Um produto, né, que tem um fim utilitário, por exemplo, como foi mencionado na alternativa B, né, do seu propósito voltado mais para isso. Então, a alternativa incorreta que a questão pede é exatamente essa, a letra E. 2023, CESP e SEBRASP, Secretaria Municipal de Educação do Recife, Pernambuco. No que se refere à dança nas tradições populares no Brasil, julgue o item subsequente. O maracatu rural e o maracatu nação têm a mesma coreografia, o mesmo repertório musical e o mesmo tipo de figurino, diferenciando-se apenas quanto ao local de surgimento, certo ou errado. Bom, as questões da CESP, geralmente eles trazem um enunciado que para a gente responder se está certo ou errada, né? Julgar aquele item de uma forma geral. O maracatu ele surge no estado de Pernambuco, durante o período em que havia ainda escravidão. É um movimento de cultura popular que envolve música, dança e história, né? Além dos figurinos que remetem à cultura africana. Existem dois tipos de maracatu, como foi bem colocado aí na questão. O maracatu nação, que é também chamado de baque virado, e o maracatu rural, que é chamado também de baque solto. A questão diz que os dois têm o mesmo tipo de figurino e personagens, só não surgem no mesmo lugar. Então a alternativa já está errada, porque o maracatu nação é mais antigo do que o maracatu rural. Maracatu nação ele surge no século XVIII e o maracatu rural vai surgir um século depois, no século XIX. E o maracatu nação ele representa a coroação de reis e rainhas africanos. Já o maracatu rural ele começa a ser praticado por trabalhadores rurais nos engenhos de cana-de-açúcar. O maracatu nação ele é feito em cortejo, onde são conduzidas as calungas, né, aquelas bonecas de madeira que são ricamente adornadas e que são conduzidas pelas damas do passo. E apesar dessa importância toda, os personagens principais são o rei e a rainha, que são coroados, né, que fazem essa relação, a coroação dos reis do Congo. E os dançarinos, né, do maracatu nação, eles vão representar esses personagens históricos. Já no maracatu rural, como eu disse, né, ele surge depois do maracatu nação e tem uma figura bem importante que é o caboclo de lança, que é esse personagem que se destaca no cortejo. O maracatu rural ele é celebrado na época do Carnaval e da Páscoa. É uma fusão, né, de folguedos populares nessas áreas canaveiras do interior de Pernambuco e nas apresentações o instrumental
da brincadeira é comandado pelo mestre que vai entoando ali os sambas, o galope, as loas, e acompanhados do terno, né, que são os instrumentos de sopro e de percussão. Ou seja, enquanto o maracatu nação surge como cortejo imperial, o maracatu rural, o cortejo representa as brincadeiras desses trabalhadores rurais. Além disso, há diferenças nas composições desses cortejos e dos personagens também, mas eles surgem no mesmo lugar que é o estado de Pernambuco, embora, né, em tempos diferentes, um no século XVIII e outro no século XIX. Então, na verdade, o enunciado dessa questão da CESP troca essas informações, então a questão está errada. 2023, FGV, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. No universo tradicional africano, as máscaras não se constituem apenas do rosto ou da cabeça esculpida. Para as populações de onde se origina, a máscara é o mascarado, a dança. O que chamamos máscara africana é apenas uma parte dela, aquilo que nas coleções e museus conseguiu se preservar de um conjunto multimídia da máscara. Com base no trecho, assinale a alternativa que descreve corretamente os sentidos atribuídos às máscaras africanas em seu contexto de origem. Letra A. Sua fabricação e estilo estão associados a festividades em que era permitido se fantasiar. Errado, né? Não tinha essa questão, essa relação de fantasia, e sim uma questão de momentos de celebração, de rituais. B. Sua qualidade técnica e material mostra que eram utilizadas como elementos de decoração. Também não, né? Por quê? Porque para o contexto de origem das máscaras africanas, o elemento decorativo não fazia parte. As máscaras não eram feitas para pôr em paredes, né? Embora tem outros lugares que as pessoas utilizam essas máscaras para esse fim, mas no contexto de origem africano, não. Letra C. Sua expressividade servia para traduzir a emoção do indivíduo em um momento definido. Não, as máscaras elas não vão expressar o que a pessoa que está usando está sentindo. A pessoa que usava a máscara no contexto original africano, ele estava representando algo e não expressando aquilo que estava sentindo. Letra D. Sua função era ritual e eram usadas como representação de forças normalmente invisíveis. Sim, aí sim está correto. É o que eu venho falando, né, nas outras alternativas. A função, o sentido original das máscaras africanas era justamente a representação dessas forças invisíveis, né, dos espíritos, das ancestralidades, dos deuses, dos rostos de animais, da participação nesses rituais e interagir com música e dança, né, movimentos nesse contexto. Esses rituais, eles poderiam ser tanto sociais quanto religiosos. E a letra E, sua qualidade estética demonstra que eram produzidas para serem contempladas como obras de arte. Incorreto, né? As máscaras africanas não tinham essa função, não serviam a esse fim de serem contempladas como obras de arte. Então, a alternativa correta, letra D. 2019, FEPSI, Prefeitura de Caxambu do Sul, Santa Catarina. Ao rever a história do ensino de arte, é correto afirmar que, nas aulas de arte da pedagogia tecnicista, o professor é considerado A. Um conselheiro à disposição do grupo. B. Um auxiliar das experiências artísticas escolares. C. Um técnico responsável por um competente planejamento escolar. D. Uma autoridade que impõe disciplina na ação escolar. E. Um mediador competente que direciona o processo de aprendizagem. Bom, vamos lembrar aqui o que foi a pedagogia tecnicista. A pedagogia tecnicista, ela vai se preocupar exclusivamente em preparar um futuro trabalhador, em preparar aquele aluno para o mercado de trabalho. Essa pedagogia ela não vai tornar o aluno um sujeito crítico. É uma aprendizagem controladora que impede o crescimento pessoal desse aluno. A pedagogia tecnicista, quando ela surge, ela se torna um modelo educacional inovador para o país, já que era um momento de crescimento industrial e tinha-se uma visão muito capitalista. Portanto, não era uma pedagogia voltada para
que esse aluno tivesse criticidade, que esse aluno se desenvolvesse. Era uma pedagogia voltada para o mercado de trabalho, para a instrumentalização técnica. O professor, na pedagogia tecnicista, ele não é um conselheiro, tampouco um auxiliar nas experiências artísticas escolares. Assim, a alternativa dessa questão que corresponde à pedagogia tecnicista é a letra C. O professor é o quê? É um técnico responsável por um competente planejamento escolar. A letra D, uma autoridade que impõe disciplina na ação escolar, é uma característica marcante da pedagogia tradicional. E a letra E, um mediador que direciona o processo de aprendizagem, também não, né? Porque traduz a pedagogia de Paulo Freire, né? Uma visão crítica do processo de ensino e aprendizagem, enquanto processo de emancipação política e de ação transformadora da realidade desse aluno. A pedagogia libertadora, né, do Paulo Freire. Então, a resposta dessa questão, a alternativa C. 2023, Fundatec, Prefeitura de Novo Cabrais, Rio Grande do Sul. O uso do claro-escuro, do realismo, da perspectiva na pintura e o início do uso da tinta a óleo e da tela de pano, bem como o surgimento do estilo pessoal do artista, são características principais do período da história da arte, conhecido como A. Bizantino, B. Renascimento, C. Barroco, D. Rococó e E. Maneirismo. Bom, aqui a gente tem 5 movimentos artísticos nessas alternativas. E a questão descreve as características de um deles, que é o Renascimento. Nessa época, entre os séculos XV e XVI, a gente tem aí o uso do claro-escuro, do realismo, da perspectiva, principalmente, uma das características principais do Renascimento. O início do uso da tinta a óleo, mais precisamente com o Jan van Eyck, o pintor flamengo, que já vem lá do gótico tardio, e a quem muitos autores atribuem a criação, a invenção da tinta a óleo, ou pelo menos do aperfeiçoamento dessa técnica. E é no Renascimento que também os artistas começam a ter um estilo próprio, né, trazer esse estilo pessoal em suas obras. Depois do Renascimento, isso começa a ser utilizado mais amplamente, mas é depois do Renascimento que vem outros movimentos nessa ordem, né, o maneirismo, o barroco e o rococó. Já o período bizantino, né, a arte bizantina, está lá no final da Idade Antiga, iniciando a Idade Média, e a arte era voltada exclusivamente para a Igreja Católica, né, para a religião, e também para enaltecer a figura do imperador, que era o Justiniano. Então, na arte bizantina, ela vai utilizar outras características que não essas. Existia o uso dos ícones, a questão da frontalidade, da rigidez dessas figuras, não existia perspectiva, não existia profundidade, não existia o uso do claro-escuro, do realismo, tampouco, né, o uso da tinta a óleo. Existia assim os mosaicos, existia assim, né, as iluminuras, mas essas características não fazem parte da arte bizantina, que é um movimento que vem antes do Renascimento, né, bem antes. Ainda depois da arte bizantina vem toda a Idade Média aí com a arte gótica e românica, então não tem essas características não. Então a alternativa correta para essa questão é a letra B. Então, gente, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Fica aqui para mais vídeos como esse. Se ainda não segue, siga, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, siga as outras redes sociais também. Inclusive, tem um podcast que você pode escutar enquanto está fazendo alguma outra coisa, se é o momento que você não possa assistir um vídeo. E é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!